Não, não tem nenhum problema. Posso fazer o que eu quiser, na verdade ninguém tem nada com isso. Vou lá e vou falar pra ela. Nossa, precisa passar nessa velocidade, dirigir desse jeito. Nossa, coisa mais esquisita. Ai, gente, desculpa. Nem me liguei que a câmera estava ligada já. Eu estava falando sozinho. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Celso Bandarra, ator, roteirista, jornalista, criador e produtor de conteúdo. E essa brincadeira que eu fiz agora no comecinho do vídeo, ela na verdade se repete diariamente na minha vida. Porque eu falo muito sozinho. Eu moro sozinho, me encontro sempre com as pessoas. Aqui a gente tem um grupo de vizinhas que são muito animadas e é muito gostoso estar junto, é sempre um prazer. Mas eu também tenho os meus momentos de introspecção e de coisas que eu tenho que fazer em casa e das vezes em que eu tenho que ir para a rua. E eu já abri mão de uma coisa que eu tinha muito forte, que era a vergonha das pessoas perceberem que eu estava falando sozinho. Eu tinha muita vergonha de que as pessoas notassem. Muita. Não sei se é porque isso vem da minha observação. Eu não sou de São Paulo, eu sou do litoral aqui. Quando eu vinha para São Paulo, eu notava nas ruas, no ônibus, no metrô, que as pessoas falavam sozinhas. Era uma coisa que na minha cidade eu não via muito acontecer. E eu via as pessoas baterem altos papos com elas mesmas. E eu vou confessar para vocês que com a minha maturidade e com a minha experiência de vida naquela época, eu achava que todas essas pessoas eram completamente loucas. Eu falava, meu Deus, não é possível. Como é que a pessoa fala sozinha? Mas eu sempre brinquei também muito sozinho, sempre criei histórias para brincar sozinho, brincava também com os meus amigos e tal, mas também brincava muito sozinho e na verdade isso é uma coisa que eu faço desde criança, mas tinha essa vergonha das pessoas perceberem. No carro, por exemplo, dirigindo, principalmente quando eram longas distâncias, eu ia falando as coisas mais diversas, falando comigo, falando para alguém que eu conheço alguma coisa que eu gostaria de falar, às vezes devolvendo um desaforo que não me veio uma boa resposta na hora para dizer. Esses são os temas do meu falar sozinho. E eu lembro que mesmo no carro, dirigindo, eu tinha vergonha se alguém emparelhasse comigo e a pessoa percebesse que não tinha ninguém no carro e eu estava falando. A redenção veio com o Bluetooth, né? Com o Bluetooth você pareia ali o seu celular e aí na minha cabeça a pessoa iria pensar assim, ele não deve estar falando sozinho, ele deve estar falando com o celular, deve estar falando no celular pelo áudio ambiente do carro e tudo mais. Uma bobagem, né? Como se a gente tivesse que se preocupar com o que os outros estão achando. Mas eu passei a me sentir mais confortável. Agora, o meu MBA de falar sozinho, a minha pós-graduação de falar sozinho e de me permitir falar sozinho, foi quando eu comecei a fazer isso na rua, caminhando. E hoje em dia eu faço isso com uma naturalidade e eu acho, até eu tenho uma teoria, das minhas teorias doidas que eu crio na cabeça, eu tenho uma teoria. Eu acho que quando a gente fala sozinho, principalmente quando é algo que irritou a gente, que incomodou a gente, alguém falou alguma coisa que a gente não gostou, ou a gente foi maltratado num comércio e a gente não quis criar muito caso e foi logo embora, eu acho que você deixa esse desaforo na rua, essa raiva, esse estresse, você deixa na rua. Porque no meu caso, e depois eu quero que vocês me contem como é no caso de vocês, eu já não tenho mais nenhum problema se alguém por acaso me apontar e dizer assim, aquele cara falando sozinho. Nossa, ele tá falando sozinho. Porque eu lembro de quando eu vinha para São Paulo, do litoral, as pessoas faziam interjeições, elas falavam e elas faziam. E era muito doido de ver aquilo, porque não sei o que se passava na minha cabeça. Não sei se eu pensava assim, será que elas estão vendo alguém? Será que elas têm um amigo imaginário? Será que é um desabafo? Eu não entendia direito, eu só achava, na minha cabeça daquela época, como eu disse, que
era feio fazer isso. Era no mínimo esquisito. Era no mínimo ser taxado de doido. Enfim. Mas com o tempo eu desenvolvi esse despudor de falar sozinho. E hoje em dia isso acontece nas situações mais corriqueiras da minha vida. Eu não tô nem aí se as pessoas vão achar esquisito, se as pessoas vão achar... Claro, a única coisa que às vezes eu tenho uma preocupação é de elas acharem que eu tô falando com elas, mas o meu falar sozinho é um falar baixinho. É um falar baixo. Mas eu vi outro dia uma mulher no lugar em que eu faço a minha atividade física, ela falar muito alto sozinha. E tem sempre um tom indignado, tem sempre uma reclamação. Eu não sei se é uma reclamação real de alguma coisa que ela vivenciou naquele momento, ou se ela relembra de coisas, porque o dia que eu vi ela fazendo isso, eu confesso que eu fiquei bem constrangido, porque ela falou alto, não é uma resmungadinha, né? Eu acho que eu ainda estou meio que na resmungada. Eu não estou preocupado se as pessoas estão vendo o movimento da minha boca, eu não falo alto, mas assim, eu já não disfarço mais. Mas essa moça, por exemplo, me chamou muito a atenção, porque a primeira vez eu achei que era alguma coisa que estava acontecendo ali. E eu juro para vocês que eu fiquei olhando para o lado em que ela estava, assim, para a região em que ela estava, para ver se era alguém que tinha feito alguma coisa para ela. Porque a primeira vez que eu vi ela fazendo isso, depois eu vi de novo, mas foi muito rápido. Mas a primeira vez ela dizia, mas é muito folgado mesmo, mas pelo amor de Deus, tenha santa paciência fazer um negócio desse. Eu falei, gente, alguém tratou ela mal, alguém disse alguma graça pra ela que ela não gostou e tal. A gente tava sentado ali, numas mesas, a gente senta ali pra tomar café, fazer um lanche. Eu falei, alguém deve ter falado alguma coisa pra ela. E depois, numa outra situação, ela sozinha na fila do caixa pra comprar o lanche, ela também falando sozinha. Eu falei, então... a técnica dela já é mais evoluída do que a minha. A dela, ela está falando com indignação, em voz alta e para todo mundo escutar. Mas deixar de ter esse receio de que as pessoas, o que as pessoas vão achar de me ver falando sozinho, eu tento ver pelo lado positivo, que é mais uma etapa da minha pequena evolução como ser humano. É mais uma vez você dizer assim, não me importa o que os outros estão falando. Se eu ficar com vontade de comentar alguma coisa, ou de eu achar que eu vou deixar essa raiva aqui na rua mesmo, que eu não vou levar isso para casa, ou de achar que é engraçado uma coisa e eu falar alto, e falar sozinho sobre aquilo, não me incomodar mais com o fato de que as pessoas estão vendo isso, estão percebendo isso, é mais um passo na minha segurança como ser humano, como cidadão, sei lá, de alguém que não está preocupado com o que o outro está achando. Né? E daí se os outros acharem que é maluquice, que eu estou variando, que eu estou tomando remédio demais, que eu estou doido, né? Sei que não estou e acho extremamente saudável esse hábito de falar sozinho, de desabafo, de deixar as irritações na rua e de chegar em casa mais leve. Porque às vezes eu tenho essa sensação de que eu chego em casa mais leve de tanto que eu falei sozinho. E vocês? Vocês falam sozinhos também, sozinhos? Vocês têm vergonha? Dá vergonha às vezes de vocês serem pegos falando sozinho? No carro, dirigindo, na rua, caminhando, numa fila? Dá aquela vergonhinha ou não? Vocês também estão na fase dos que falam sozinhos, também estão na fase que dane-se, falo mesmo e gosto e acho até engraçado, e daí? Me contem aí nos comentários. E me ajudem a fazer o vídeo girar e o canal bombar, curtindo, comentando, acionando aí o botãozinho das notificações para que mais pessoas, para que o Parole ao Vento chegue para mais pessoas e que a gente possa aqui crescer e daqui a pouco eu passar, acho que de 500 seguidores, acho que é isso, e vocês poderem, por exemplo, hypar os meus vídeos para o YouTube entender que é um conteúdo bacana, legal, divertido, interessante e mostrar mais o meu material para os internautas que navegam pelo YouTube, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.
Um beijo.